Olá, senhores professores, eu sou José João, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre limites e frustração na relação professor-aluno. É importante também a gente ressaltar que esse tema ele pode ser utilizado na relação pai e filho. Então, o tema da nossa conversa hoje é: quando é necessário dizer não? Em que momento eu preciso dizer não para essa criança? Como eu vou dizer esse não? O modo como ele vai ser dito, o modo como eu me posiciono. Tudo isso é importante na sala de aula para manter toda a autoridade do professor, a relação hierárquica. Então a criança irá se decepcionar inúmeras vezes, porém, isso será muito bom para ela. É importante vivenciar essas situações e aprender a lidar com elas. Assim, poderá adquirir capacidades importantes para a vida, como perseverança, paciência, empatia e flexibilidade. Ou seja, a frustração nada mais é do que você impor um limite à criança. Para isso você precisa dizer não. E é dentro desse não que a criança não vai gostar, que a criança não aceita, que a criança chora, que a criança faz birra, que ela vai crescer, que ela vai amadurecer e que ela vai entendendo que ela não pode fazer tudo no aqui e no agora. E isso vai favorecer exatamente a sua capacidade de persistir, de ter paciência, de ter empatia, responsabilidade, flexibilidade. Então, senhores professores, o não, dito à criança, ensina lições preciosas, como compreender desde cedo que não é possível conseguir tudo aquilo que deseja, e auxilia na construção e criatividade e na resiliência. Então, o que é que significa isso? Esse não, a importância que esse não tem para a criança, a relevância que esse não tem para essa criança em sala de aula, seja na relação com os pais, é importantíssimo. Por quê? Porque ela vai entender que ela não pode tudo no aqui e no agora. Que as pessoas não podem fazer para ela tudo aquilo na hora que ela quer, como ela quer e do jeito que ela quer. Então isso vai ajudá-lo a construir sua criatividade e a ajustar-se dentro dessas demandas, dentro desses processos de limitações que o adulto precisa impor na relação com a criança. Ajustando não. Essa temática ela é muito importante, porque eu preciso entender como é que eu vou dizer o não, em que hora eu vou dizer o não para a criança. Então, colocar limites é ajudar a criança ou jovem a modificar seu comportamento, deixando claro o que é proibido e o que é permitido. O tom de assertividade na voz ou segurança por parte do impositor de limites é imprescindível. Então, é fundamental que eu possa entender que esse meu tom de voz precisa estar pautado numa autoridade. Eu tenho que falar para a criança de modo que ele perceba que eu sou a autoridade na relação e que ele precisa obedecer. E que algumas coisas ele poderá fazer e outras não. Então é exatamente nesse contexto que a gente vai ajustar esse não. É dizer não para isso, mas em algum momento dizer que você, criança, pode fazer uma outra coisa. E quando não pode fazer outra coisa, você vai precisar entender que nem tudo é capaz, nem tudo vai ser possível naquele momento. Então, o ajustar o não é imprescindível por parte desse impositor, ou seja, esse professor, ou esse pai ou essa mãe. Nós agora vamos assistir um pequeno vídeo, depois a gente vai fazer um pequeno comentário. Você sabia que dar limites para uma criança é dizer sim para ela? Fique comigo que eu vou te explicar. Eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga, atuo em orientação de pais e se você se interessou pelo assunto desse vídeo, eu tenho um convite especial para você, pois você também vai se interessar pela palestra online gratuita que eu vou promover no próximo dia 24 de abril, às 8 horas, no horário de Brasília. Tem um link na descrição desse vídeo para você se inscrever. Corra, porque as vagas são limitadas e somente poderão participar pessoas que estarão inscritas para esse evento. Eu espero você. Nesse evento, eu vou falar sobre as 5 atitudes que são essenciais na educação dos filhos. E o que significa dar limites? Exatamente, é dizer sim para a criança sempre que possível, mas também é dizer não para a criança sempre que necessário.
Desde muito pequena, a criança ela vai aprender que existem outras pessoas no mundo, que os desejos, as necessidades dela não necessariamente serão atendidas prontamente. E desde muito pequena, ela precisa aprender sobre isso, sobre a limitação do comportamento dela. E cabe aos responsáveis pela educação de uma criança direcionar esses comportamentos. Dar limite é dizer para a criança o que é permitido e o que não pode ser feito. Dar limites é dizer para a criança que todos somos iguais e que todos temos direitos e deveres. Dar limite para uma criança é dar segurança para ela, é mostrar o caminho que ela deve andar. Dar limites para uma criança é dizer a ela que nem todas as necessidades e os desejos serão atendidas. Dar limites para uma criança é dizer para ela que ela vive num mundo habitado por outras pessoas também. Dar limites para uma criança é ensiná-la a tolerar as frustrações, é ensinar a aguardar para ter aquilo que ela quer. No entanto, nos primeiros momentos da limitação do comportamento da criança, ela vai reagir. Muitas crianças reagem de uma forma inadequada. Gritam, choram, brigam, atiram coisas no chão, se jogam no chão, porque ela está tendo uma limitação do comportamento. Mas o que acontece? Se você é uma mãe que não está se sentindo segura em relação à educação dos seus filhos, provavelmente, diante dessa reação emocional da criança, você não terá certeza se o que você está fazendo é correto. E aí, qual é a probabilidade que você tem de ceder aos caprichos da criança? Desde cedo, a criança precisa aprender a distinguir o que é necessidade dela e o que é desejo dela. E dar limites é isso. No entanto, se você está se sentindo inseguro em relação à educação que você está dando para os seus filhos, se essa é a melhor forma de educar os seus filhos, venha participar comigo da palestra, pois lá eu vou te falar sobre as 5 atitudes que são essenciais que você tenha na educação dos seus filhos. Dar limites é aprender sobre a educação dos filhos para que você também se sinta mais segura, para que a criança cresça saudável emocionalmente. Vem participar comigo, dia 24 de abril, às 8 horas, horário de Brasília, eu espero você. Mas lembre-se de se inscrever. Um beijo e até lá! Então, senhores professores, a gente viu aí que a psicóloga no vídeo, ela diz que dar limite é dizer sim, mas também é dizer não quando é necessário. E é esse limite que vai formar a capacidade da criança entender que ela não pode conseguir tudo no aqui e no agora. É esse limite que vai formar a ideia de responsabilidade e é esse limite também que a criança vai entender que ela tem direitos e deveres. E qual é o limite? O limite é exatamente a frustração que eu ofereço a essa criança. Quando eu ofereço essa frustração, que ela reage de forma a chorar, a fazer birra, enfim, o que acontece? Ela está denunciando nesse comportamento que ela não está compreendendo ou que ela não quer obedecer. Mas o que é o choro, senão a expressão do seu sentimento que denuncia ali a sua insatisfação? Então o limite, ele é preciso. E a gente precisa estar muito centrado, precisa estar muito tranquilo dentro da nossa racionalidade para saber o que é que estamos fazendo. Porque se nós estivermos na incerteza, com a insegurança, a gente vai achar que está errado e talvez deixar essa criança fazer tudo o que ela quer e aí criar, ajudar a formar uma criança irresponsável, uma criança que não respeita a autoridade. Então, ela fala aqui para os pais, mas a gente faz uma adaptação para o professor em sala de aula, porque ele tem essa autoridade na sala de aula, ele deve dominar essa relação entre os alunos enquanto leciona. Então, gente, a gente tem um outro tópico que é bem importante. O fruto que sustenta a árvore. Toda organização social tem uma estrutura hierárquica e até um conglomerado empresarial e, conforme sua complexidade, há vários níveis de liderança. Por que, então, dentro da casa e das escolas deveria ser diferente? Ou seja, todos os espaços, todas as instituições, organizações, ela tem um papel de liderança. Ela tem o seu espaço de controle no sentido de quê? De formar o sujeito. Então, isso não pode ser diferente na família nem na escola.
É fundamental que o professor ele tenha essa autoridade moral dentro da sala de aula para ser esse instrumento de transformação social do aluno, e para que esse aluno compreenda que esse professor, dentro da sala de aula, ele é autoridade. Então, o papel dele, nesse sentido, é apenas obedecer. É claro que ele é um subordinado, significa que ele pode também expor suas ideias, os seus argumentos em determinados momentos, mas compreendendo que o professor é a autoridade, o professor é quem domina essa relação e é esse professor que é a liderança nessa cadeia hierárquica entre professor e aluno. E aí eu trago uma figura ilustrando como é essa relação entre pai, mãe e filhos, que a gente aplica também entre gestor, professor, coordenador e aluno. Nessa imagem a gente vê que tem pai e mãe. Essa relação de pai e mãe é horizontal. Nesse sentido, esses pais, eles exercem uma relação de conjugalidade, um papel conjugal. E o que é esse papel conjugal? Senão o espaço onde esse casal vai traçar as normas e as metas para a transformação desse sujeito, para a formação desse sujeito, para o desenvolvimento da identidade desse sujeito, que é os filhos. Nós temos uma linha aí, logo abaixo. Essa linha vai dizer exatamente o limite, ela vai dar o limite entre pai, mãe e filho, é exatamente a fronteira. Eu não posso entrar no papel conjugal dos meus pais, eu não posso invadir esse espaço, porque é nesse espaço que os pais se tornam autoridade. É nesse espaço que os pais dizem, nessa relação, a gente está no topo da pirâmide, ou seja, nós estamos na hierarquia. E o que é que acontece? Acontece que a criança precisa saber que ela é amada dessa família, ela tem um lugar central, um espaço de pertencimento, mas ela precisa compreender que as normas dessa família são verticalizadas e que são feitas de cima para baixo através dos pais. E a eles só cabe obedecer. Essa é a fronteira. Eu preciso obedecer, eu preciso respeitar essa fronteira do limite, compreendendo que os meus pais são autoridades. A mesma coisa acontece na escola. O aluno precisa compreender que entre ele e o professor existe um limite, existe uma fronteira. E a ele só cabe obedecer e o professor exercer dentro da sala de aula, enquanto agente da transformação social do aluno, esse limite ou essa fronteira. Bom, nós temos um tema bem interessante, que é tirando os pais do prumo. Como as crianças conseguem tanta sapiência para reagir com eficácia e nos tirar do sério? Parece que eles caiu em mão um manual de instrução intitulado Tirando os Pais do Prumo. Subtítulo: Guia prático de como pagar na mesma moeda as proibições absurdas e insensíveis dos pais. Então, as crianças, elas fazem da mesma forma, elas querem pagar do mesmo jeito as imposições, as normas e regras que os pais impõem aos seus filhos. Então elas entendem que não querem obedecer, querem impor as normas para o impositor, que nesse caso é o pai e a mãe ou o professor. E a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. Por quê? Porque a todo momento nós precisamos entender que nós somos o agente dessa relação. Nós somos a pessoa que domina essa relação. Seja na relação pai e mãe, seja na relação aluno-professor. Então elas têm esse guia prático de como pagar com a mesma moeda exatamente essas proibições absurdas que os pais ou professores impõem a elas. E aí o professor precisa estar muito atento nesse momento para se sentir essa autoridade, para se sentir esse sujeito que domina essa relação e que tem que ter a paciência, tem que ter o equilíbrio e a racionalidade. E nunca perder o foco, que é a sua autoridade. Outro tema interessante é limites e disciplina na escola. A disciplina é um processo que se constrói em parceria na família. É a união dos pais e dos filhos. Na escola, essa construção se dá entre o professor e o aluno. Então, essa disciplina é um processo que se constrói na família, é um processo contínuo. É a união desse casal, que são os pais, com os filhos, né? Mas na escola também é uma construção
mas só que ela vai se dar na relação professor-aluno. E o que é isso se não a capacidade de organização, de entender que eu não posso fazer as coisas no aqui, no agora do meu jeito, e que eu tenho um limite e que eu tenho uma referência para obedecer, que na sala de aula é o professor. E quando começar a dar esses limites? Então, gente, o limite, ele é dado desde o primeiro dia, desde que a criança vai chegando ao mundo, tanto em casa quanto na escola. Entendendo que as crianças de 0 a 3 anos, elas são muito egocêntricas, ou aliás, elas são egocêntricas e hedonistas. E o que é o egocentrismo? Nada mais é do que a incapacidade de não perceber o mundo do outro, de não entender o mundo do outro. Ela fica fechada em si mesmo, no seu próprio mundo. Então, egocentrismo significa dizer ego, eu, centrismo, centro, centrado no meu eu. E o hedonismo da criança, que é muito forte aí nessa faixa de idade, nesse estado de desenvolvimento, de 0 a 3 anos, está pautado na alegria, no prazer, na atenção, e aí ela não vai compreender a ideia de que ela pode parar, de que ela precisa obedecer o outro. Mas é preciso que a gente frustre nesse momento, dê os limites, permitindo que ela possa fazer também em alguns momentos uma outra coisa. Não pode isso, mas pode aquilo. Isso é importante também a gente pontuar. Por quê? Porque ela precisa compreender que não é isso que eu vou fazer, mas eu tenho possibilidade de fazer isso. E quando não tem a possibilidade de fazer uma outra atividade, ela precisa exatamente viver essa frustração, organizar esse processo de frustração, que é fundamental para o processo de organização, flexibilização, responsabilidade e resiliência. Isso inclui também a gente dizer que é um bom exercício para o desenvolvimento da saúde mental ao longo do processo de desenvolvimento. Então, prezados professores, para a gente entender o que foi dito sobre o que é egocentrismo e o que é hedonismo, a gente traz um slide aqui que diz que buscam a satisfação imediata, o prazer, a vontade e a alegria. Ainda não consegue entender outros pontos de vista, ou seja, é exatamente o egocentrismo. Eu não consigo entender o outro ponto de vista, porque eu estou centrado no meu ego, eu estou centrado no meu eu, e nesse sentido eu sou incapaz de perceber o mundo do outro. E o mundo se resume a elas, ao que elas sentem e precisam. Isso é o egocentrismo. E a ideia da satisfação imediata, do prazer, da vontade e da alegria é exatamente o hedonismo da criança. Bom, a gente agora vai trabalhar um pouquinho e falar sobre causa da indisciplina na escola. Que a gente tem muito isso dentro das nossas escolas aqui no município. A gente vivencia muito, porém a gente às vezes não consegue entender, compreender, não estudou um pouco de neurociência, de neurofisiologia e até mesmo na questão da psicologia no sentido dos comportamentos. E aí a gente fica meio angustiado com isso dentro da sala de aula por não entender, ao mesmo tempo que quer ajudar esse aluno. Então, Tiba, 1996, indica 3 motivos principais que levam ao mau comportamento. O primeiro é aquele que é provocado por uma deficiência mental. Então, as crianças que trazem consigo um transtorno mental, seja ele de natureza leve, moderada ou profunda, eles sofrem muito na sala de aula, porque eles têm um modo de se comportar diferente. Essa deficiência traz exatamente a ideia de o retardamento mental. Então eu tenho uma criança que tem 7, 8 anos de idade e pensa como uma criança de 4 ou 5. Veja, essa idade cronológica ela não está em consonância com a idade psicológica, ou seja, eu preciso compreender isso, eu preciso compreender que essa criança na sala de aula ela vai ter maior dificuldade de se comportar, ela vai ter maior dificuldade de se concentrar, de aprender. Um outro ponto que Tiba traz são os distúrbios de personalidade. Aquelas crianças que têm a personalidade histriônica, que são histéricas, que gostam muito de chamar a atenção, sedutoras. As crianças que têm essa personalidade mais estável emocionalmente e aquelas psicóticas. E aí a gente vai trazer a ideia de que a criança psicótica ela consegue
vê no seu mundo objetivo pessoas, ela tem alucinações e ilusões. Ou seja, ela vê, ela escuta vozes e que para ela aquilo tem um sentido. Para a gente não, porque nós não sentimos, achamos até absurdo. Mas dentro do mundo dela, nessa estrutura de personalidade da criança, que é a psicose, ela tem esse distúrbio. Então a gente vê as crianças que têm esquizofrenia, por exemplo, que é o mais grave dos transtornos mentais e que acomete 1% da população mundial. Outro distúrbio também que a gente se depara muito na sala de aula são os distúrbios neuróticos, que são os transtornos de ansiedade. E aí a gente tem crianças com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de fobia social, enfim, são vários. As etapas do desenvolvimento, distúrbios leves de comportamento e abuso de drogas são também outras causas que Tiba indica nesse contexto. Bom, ele ainda traz uma outra questão, que é a segunda causa apontada por ele, que é o problema de relacionamento. Essa é uma questão muito séria. Por quê? Porque a gente percebe, a gente tem em nossas escolas várias crianças com problemas de relacionamento, que muitas vezes não se percebe com facilidade em sala de aula. E isso dificulta muito o trabalho do professor e a relação desse aluno com esse professor e com os alunos. Quando a criança vai para a escola pela primeira vez, ali ela vai iniciar um novo convívio com pessoas diferentes dela mesma. Muitos reagem de forma desigual, a alguns não há problema de adaptar-se. Mas, por outro lado, outros já possuem uma maior dificuldade. Então, é essa dificuldade de relacionamento, esse problema de relacionamento, como é que essa criança foi educada em casa, como é que elas estabelecem essa relação com os pais, que, ora, facilita esse processo de adaptação e, ora, dificulta esse processo de adaptação. Então, a gente tem que ver que esses problemas, eles estão vindo de casa também, estão chegando na escola. E é importante que o professor esteja atento a isso, para que ele possa compreender, fazer os direcionamentos para ajudar essa criança, seja dentro da sala de aula, seja fora dela, chamando os pais para conversar, para explicar o que está acontecendo, encaminhamento para o serviço de psicologia, porque é um problema de relacionamento. Isso tem também como a gente organizar essa criança e trabalhar também esses pais. Porque fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho com a criança, do ponto de vista da psicoterapia, é também trabalhar com essa criança, com essa família. Por quê? Porque por detrás de uma criança existe uma família, existe o responsável, que é pai e mãe. Então, professores, Tiba, 1996, ainda aponta distúrbios de autoestima, que são aqueles das perdas do limite, a autodesvalorização. Eu tenho tanta autoestima que eu perdo a noção de limites, eu perdo a noção do controle. E isso me traz uma sensação de autodesvalorização. O excesso de autoestima, o ego inflado, o ego murcho, o falar que vai fazer as coisas e não conseguir adiante. Então, esse excesso de autoestima, ou ele vai inflar, ou ele vai deixar meu ego murcho. E eu não vou conseguir ir adiante. E isso vai me trazer uma frustração e eu preciso me adaptar dentro desse contexto. Então, essa autoestima que ele aponta, é importante que você tenha, é importante que a criança tenha autoestima. Mas é importante que ela tenha isso dentro de um controle, dentro de uma situação de normalidade. Se for alta demais, essa autoestima, ele vai entrar no processo de muita desvalorização. E se esse excesso for baixo demais, ele também entra no processo de desacreditar nele também. Esse tema aqui é muito legal, que é o final feliz. Vamos ver o que é esse final feliz, como é que isso funciona. Desde cedo a criança deve aprender a ser solidária no seu lar, guardando seus brinquedos e arrumando seu quarto. À medida que vai crescendo, sua responsabilidade se consolida. Como é que a gente vai ter esse final feliz? É o processo de educação, é o processo de formação e de construção da identidade da criança. Então, desde cedo, os pais precisam dar responsabilidade a essa criança, deixar que ela seja capaz de desenvolver algumas atividades dentro da sua fase de desenvolvimento,
Por quê? Porque ela vai crescendo e vai entendendo que ela tem responsabilidade, que ela tem direitos, que ela tem deveres. E o final feliz é exatamente esse processo de construção da identidade da criança, que ela entre já na adolescência com essa compreensão de responsabilidade, com essa ideia de normas e regras introjetadas e com essa ideia de que eu não posso fazer tudo no aqui e no agora, porque existe um limite, existem umas normas e na minha relação pai, filho, professor, aluno, essas pessoas são as autoridades a qual eu devo respeitar. Quando essa criança é solicitada a ajudar nas atividades da professora, ela sente, além do interesse, a satisfação em mostrar sua capacidade e tem a oportunidade do aprendizado. Então a professora vai solicitar, ela vai mostrar essa capacidade, ela vai desenvolver o interesse pelas suas atividades e isso a professora está dando para ela segurança, está passando para ela a ideia de que ela é capaz e tudo isso ela vai entendendo de que na vida ela vai ter algumas dificuldades e ela vai superando. Mas essa superação, ela vai precisar vencer alguns obstáculos, que são as inseguranças, que são os medos, e aí é papel dos pais formarem na criança essa capacidade de ter confiança, autoconfiança e segurança, e os professores apenas reforçam um pouco isso quando essa criança chega à escola. Chegamos ao final de mais uma atividade com vocês e muito obrigado. E aqui eu deixo a fala de Paulo Freire com a frase: a educação não é a única salvação, mas não há salvação sem ela.